Raríssimas, raríssimos e raríssimas, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 8 de maio de 2025, caso por alguma razão qualquer você me siga no Instagram, você deve ter visto ali uma foto para mim, para nós aqui muito querida, né? É a foto do nosso casamento, dia 8 de maio a gente comemora o nosso casamento, mas há outras razões para a gente, ou pelo menos para mim, celebrar essa data. Uma pessoa especialíssima ganhou os meus parabéns, espero jamais vai ver, né, quem sou eu na fila do pão, mas hoje eu comecei o dia parabenizando também um dos meus heróis, né, David Attenborough, que por acaso é Sir David Attenborough, para quem não conhece, é um personagem midiático, ele sempre trabalhou, né, na BBC, sempre trabalhou na televisão, no rádio, divulgando não só a ciência, mas divulgando o amor à natureza. É um cara que tem uma vida inteira dedicada a compartilhar com todo mundo o amor que ele tem pela vida nesse planeta, né? Aliás, uma ideia curiosa que não me sai da cabeça desde que a gente voltou do Japão, imagina, quando eu estava, sei lá, do outro lado do mundo, se eu quisesse pensar no Brasil, eu tinha que olhar para os meus pés e imaginar 12 mil quilômetros de rocha me separando, né, de onde eu saí. Aí você fica pensando o tamanho desse planeta e aí você fica pensando que a vida é uma casquinha, né, nesse planeta de 12 mil quilômetros de diâmetro, né, eu acho que o número é esse, me corrijam se eu estiver errado, né, a vida ocupa... Nossa, é a pele de uma maçã, é uma loucura, né, que a vida se desenvolva, tudo que vem acontecendo há bilhões de anos nesse planeta, agora a gente está começando a sair desse planeta, inclusive, né, acontece nessa casquinha tão fina, tão frágil, que a gente, com os astronautas, conseguem ver do espaço, né, a gente tem fotos dessa camada tão fininha, onde tudo acontece. Pois bem, esse aquário, essa pequena caixinha de joias, tem sido aí o objeto, o foco do trabalho de uma vida inteira do David Attenborough. Eu acho que ele continua ativo, ele está muito velhinho, está com 90 e tantos anos, ele tem aquele vozeirão inconfundível, aquele sotaque britânico maravilhoso, não é? Ele é a voz por trás de muitos documentários que você deve ver por aí, na Netflix, BBC Earth, etc, etc, etc. Né? Então, feliz aniversário para o David Attenborough, mas hoje também, pelo menos para quem está, na minha modesta opinião, do lado certo da história, é o dia em que a gente comemora o fim da Segunda Guerra Mundial, pelo menos na Europa. É o chamado VE-Day, né? Victory over Europe, sei lá, Vitória na Europa, o dia da Vitória na Europa. É comemorado hoje, é o dia que Hitler se matou, Hitler cada vez mais isolado, cada vez mais paranoico, cada vez mais transtornado, né? A casa está caindo e ele já está achando que a culpa é do povo alemão que não estava à altura das suas expectativas, né? Die Besten sind gefallen, os melhores já tombaram, então dane-se a Alemanha porque os grandes heróis já sacrificaram sua vida, né? Essa Alemanha que sobrou não é merecedora desse grande homem, então ele se suicida, ele com a sua companheira, eu acho que o cachorro também, né, ele se mata e os corpos são descobertos pelos soviéticos, mas os corpos estão queimados porque Hitler, imagina aquele cagão, aquele medroso, essa figura lamentável, ele estava apavorado com o que os russos poderiam fazer com o seu corpo, né? Então ele bota fogo, dá ordens aos sobreviventes que botem fogo em tudo. Então, nesse dia, a Alemanha finalmente assina o armistício. Assina o armistício numa cidadezinha na França, né? Mas como isso foi no final do dia que a Alemanha assina a rendição, não é? O que acontece é que em Moscou já era o dia 9, só por uma questão de fuso horário. Então, a Rússia teria uma razão, sei lá, talvez um pouco mais técnica para não comemorar no dia de hoje, porque afinal para a Rússia foi no dia 9, não foi no dia 8, mas na verdade a razão é política, a razão é que Stalin não queria que o esforço do povo soviético fosse ofuscado pelo esforço dos aliados, então ele queria, obviamente, valorizar a posse da bola, porque afinal ele conquistou Berlim, não é? Pelo menos ele que, né, libertou uma boa parte de Berlim. A União Soviética teve uma quantidade colossal de baixas, milhões e milhões de soldados morreram, um horror,
não é? Então o Stalin quis valorizar a posse da bola, então a União Soviética e todos os países que são satélites ou que eram satélites da União Soviética continuaram comemorando o fim da Segunda Guerra Mundial amanhã, né, que é o dia que o nosso presidente, uma excrescência da história, resolve fazer um gesto politicamente muito questionável de, ao invés de participar, né, junto com os aliados, né, de qualquer festividade na Europa, o cara prefere comemorar essa vitória com o Putin, um monstro sanguinário que está ali trucidando a Ucrânia, e o Brasil não toma posição nenhuma a respeito. Então que fique aqui oficialmente declarado, eu sou Ucrânia desde pequenininho, eu sou aliados desde o pequenininho, né, a gente tem que tomar partido em alguns momentos, não tem o que fazer. Mas já que a gente está falando aqui de tomar partido, e já que a gente falou aqui do fim do nazismo, a questão do fim da Segunda Guerra, do suicídio do Hitler, não quer dizer que as questões desapareçam, não é? Aliás, eu fiz aqui uma pergunta para o ChatGPT, e eu vou passar para vocês essa resposta, sobre que marcas, branding, que marcas de luxo famosas hoje no nosso cotidiano, na verdade, tem um passado bastante questionável. Então, caso você esteja cogitando comprar uma roupa extraordinária e caríssima da Hugo Boss, pense duas vezes, porque a Hugo Boss desenhou os uniformes nazistas. Né? Caso você tenha uma extrema admiração, uma aspiração, caso a Mercedes seja uma marca aspiracional, ou a Porsche, ou a própria BMW, saibam que essas marcas nadaram de braçadas durante o nazismo, forneceram motores de avião, forneceram automóveis. Mercedes era a marca preferida do Hitler, não é mesmo? A Porsche, que desenvolveu o Volkswagen, vale lembrar que o Volkswagen é uma encomenda de Hitler para a Porsche, né, é fortemente ligado ao regime nazista. Algumas dessas marcas assumem esse passado complexo, né? Se você entrar, eu vou dar o link aqui, a própria Mercedes-Benz tem uma página a respeito desse passado complexo. Mas tem outras marcas que você não imaginaria. A Nestlé, por exemplo. A Nestlé se beneficiou de empresas que foram, assim, não necessariamente amigavelmente tomadas de famílias judias. A Nestlé nadou de braçadas também na expansão do nazismo. A Bayer, você tomou aspirina recentemente? Por coincidência, eu tomei uma aspirina hoje de manhã. A Bayer era a fabricante oficial do Zyklon B em alemão, que era o gás usado nos campos de concentração. Você pode pensar na BASF também, você pode pensar, a lista não acaba mais. Inclusive itens aparentemente inocentes, como a Dr. Oetker, que é uma marca de, de gelatina, você deve achar, pelo menos na minha infância, né, tinha gelatina da Oetker. A Oetker é uma empresa que não só se aproveitou de uma maneira oportunista do regime nazista, mas os seus fundadores eram nazistas de carteirinha, apoiavam o regime. Não, e aí tem uma outra questão que é complicada, que não é só apoiar o regime, é usar trabalho escravo de judeus de campos de concentração. Né? Muitas dessas empresas, eu vou dar a lista aqui, né, usaram trabalho escravo de judeus e minorias, então não é uma história que todo mundo gosta de lembrar. Né? Inclusive, algumas empresas americanas não escapam muito do escrutínio da história. Pergunte se a Coca-Cola, durante a guerra, parou de funcionar na Alemanha. Né, no regime nazista? Não necessariamente. Né? Pergunte quem forneceu computadores ou máquinas, né, algum tipo de automação para o regime nazista catalogar quem era judeu. Porque se você quer perseguir os judeus, você tem que saber quais são, onde estão, né, e você precisa de uma burocracia que não é uma burocracia manual, você precisa de uma burocracia automática, industrial, para matar gente como se elas fossem, uma praga. Adivinha quem forneceu toda essa tecnologia? A IBM. A IBM foi essencial justamente nesse levantamento e no gerenciamento do Holocausto. Então, a gente percebe que
Veja bem, a Segunda Guerra acabou, né? Não tenho certeza, né? Quando a gente vê os Estados Unidos, imagina que tantas pessoas sacrificaram as próprias vidas, tantas pessoas morreram em nome de ideais, foram lá para libertar a Europa, etc, etc, para depois eles elegerem espontaneamente, né, alguém que é um nazista muito pouco disfarçado, né, apoiado por um Elon Musk que faz saudações hitleristas abertamente, né, com políticas xenófobas, totalitárias. Então, é muito curioso, porque quando a gente fala de Segunda Guerra, parece que faz 500 anos, né? Parece que foi, sei lá, história antiga, né? Babilônia. Não, as pessoas estão vivas. Meu pai, quando acabou a Segunda Guerra, tinha 14, minha mãe tinha 2, a minha avó tinha 31, né? Meus pais estão vivos ainda, então eu convivo com gente que se lembra, né? Não tomou tiro, né? Não, eu tive aula, aliás, no colégio, uma lembrança curiosa, mas eu tive um professor de história no colégio que era veterano de guerra daquele monte, como é que chama? Eu nunca lembro se é Monte Castelo, Monte Cassino, né? Onde os pracinhas brasileiros participaram também do esforço da liberação da Itália. Né? Reza a lenda que esse professor, que era um cara muito duro, muito bravo, né? Que ele tinha trauma de guerra, que se alguém soltasse um rojão ele entrava debaixo da mesa. Então, eu não sei se você já visitou cidades que foram bombardeadas, né? Se você visitou Berlim, você vai encontrar marcas de tiro nas paredes. Né? Se você for visitar Rouen, na França, tem uma praça gigante. Por que tem uma praça gigante? Porque bombardearam tudo, não é? Não sobrou nada. Né? Então é tudo muito recente e as coisas não passam, não aparentemente assinar um armistício, né, perder a guerra, eventualmente ter um tribunal de Nuremberg condenando alguns nazistas, não basta para encerrar. E aliás tem até um artigo muito interessante sobre a arte e o nazismo. Né? O que acontece é que o nazismo recrutou artistas. Aliás, eu me lembro de ter ouvido de uma professora de história há muito tempo que em nenhum momento houve tantos artistas de carteirinha quanto na Alemanha nazista, porque se você tivesse algum talento, sei lá, criativo, gráfico, cinematográfico, né, você podia trabalhar para o partido precisava fazer cartazes, material de propaganda, cinema, né? Então a quantidade de artistas, veja, artistas, né, que a gente sempre associa a, sei lá, a um comportamento mais progressivo. Não, né, os nazistas, muitos tinham carteirinha ali assinada, não é? E inclusive isso eu não tinha a menor ideia, porque a relação de Hitler com qualquer religião é uma relação estranha. Em princípio ele tinha horror ao cristianismo, mas em algum momento na década de 40 ele vai dizer que alguns artistas alemães eles são abençoados por Deus, eles têm um dom divino, né? Gott begabte, blá 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 blá. E ele faz ali praticamente um panteão de artistas que são uma bênção dos céus, mostrando a superioridade alemã em todas as faces da cultura. O que acontece com esses caras depois da guerra? O que aconteceu? Eles morreram dando tiro? Não. Muitos, alguns, sabe, o Speer, o Albert Speer, que era o arquiteto preferido do Hitler, não é, um amigão, né, ficavam ali, eles tinham uma maquete de como seria a futura capital da Alemanha, uma cidade imaginária chamada Germânia. Na verdade, eles estavam imaginando uma nova capital porque eles não gostavam de Berlim, porque Berlim era uma cidade muito dissoluta, não é? Então, existia uma maquete magnífica que, inclusive, era fotografada. Vou ver se eu acho uma reportagem, dou o link para vocês. Eles fotografavam essa maquete com pessoinhas pequenininhas, com sombra, com luz, todo, para parecer de verdade. E essas fotos eram publicadas em jornais nazistas pelo mundo todo, aposto que no Brasil também, com fotos da capital Germânia, como se ela existisse, ela não existia. Nessa capital Germânia era um delírio arquitetônico do Speer, com prédios colossais, neoclássicos, aquela coisa que a gente comentou ontem, né? Essa arquitetura do poder, essa arquitetura da centralização. Né? Germânia não foi construída, felizmente, né? Berlim, infelizmente, foi trucidada, né? Eu tenho bastante carinho pela cidade de Berlim, morei lá um tempo, né? Mas o Speer foi preso, porque ele afinal teve um cargo, ele foi ministro de alguma coisa, de logística, sei lá eu, né? Ele foi preso, mas depois ele saiu por aí, escreveu livros, houve artistas, o Karajan, Herbert von Karajan, nazista de carteirinha,
nazista de carteirinha. Os descendentes do Wagner, nazistas de carteirinha, continuaram por aí felizes e contentes. Muitos pintores, muitos artistas. Aliás, se eu não me engano, eu me lembro, vou também procurar uma referência, estou falando aqui de memória, Günter Grass, que é um autor muito celebrado na Alemanha, né, num certo ponto da vida, já bem mais velhinho, ele assumiu que ele tinha feito parte da juventude hitlerista, foi um choque. Né? Então vejam que é a coisa mais complicada do que a gente imagina. Né? Quando a gente vê aqui no Brasil, mesmo nos Estados Unidos, as pessoas que você menos poderia, sei lá, suspeitar apoiando regimes totalitários, né, apoiando ideias antissemitas. Aliás, já que a gente está falando em marcas aqui, Henry Ford, a Ford, tem um carro da Ford? Eu já trabalhei bastante para a Ford em agências e tal. O Henry Ford era um antissemita convicto, admirador de Hitler, não é? Então vejam que essas questões não desaparecem numa canetada, né, no dia 8 de maio de 1945. Infelizmente elas continuam muito atuais, né, e curiosamente a gente se esquece, e algumas coisas a gente não esquece, e esse é um bom gancho para a gente falar de memória. E já que eu estava falando aqui de casamento, logo no começo, tem um pequeno ritual diário aqui do casal, que é um momento muito querido do dia, em que a gente joga junto um joguinho do aplicativo do New York Times, que chama, como é que chama, meu Deus, agora esqueci. É um joguinho que tem 7 letras, colocadas de uma maneira hexagonal, 7 letras, consoantes e vogais, e você tem que fazer o maior número possível de palavras com aquelas 7 letras. Às vezes dependendo das letras que estão ali, tem uma letra que tem que aparecer em todas as palavras para piorar a situação, né? E aí o que acontece é que às vezes você faz 20, 30 palavras, às vezes são 200 palavras, e a gente passa um tempo delicioso fazendo isso juntos, tá? É bom para a gente manter os nossos cérebros, né, ativos aqui na terceira idade, mas tem um fenômeno curioso, à medida que você está tentando lembrar de palavras ali, sem mais nem menos, isso acontece comigo e acontece com ela também. A gente se lembra de lugares completamente aleatórios. Eu posso me lembrar de uma esquina na frente de um estacionamento, não sei de onde. Eu posso me lembrar do corredor que leva para o refeitório. São lembranças que não têm o menor significado, onde nada especial aconteceu, que a gente não lembrava que a gente lembrava e que, sem mais nem menos, emergem durante o jogo. Deve ser algum curto-circuito, né? Esse esforço de você lembrar de palavras numa língua estrangeira, curiosamente, tem esse efeito de ressuscitar memórias que a gente não tinha ideia que a gente tinha. Todo dia é a mesma surpresa. O que você lembrou agora? Nossa, acabei de me lembrar, né, da curva não sei da onde, da estrada que levava para... Falemos então de memória. Eu acabei de ler um artigo muito interessante sobre, aliás, eu vou ter que dar uma olhada no nome aqui, que eu já esqueci, né? É uma molécula, vamos falar de uma molécula aqui, né? Por que a gente não pode falar de uma molécula? A molécula se chama, na verdade é uma proteína, se chama quinase MZ, ou PKMZ, só para encurtar. Essa proteína, ela, aparentemente, tudo indica que ela é a responsável por um milagre. De que milagre estamos falando aqui? Da memória. Porque, veja, se eu estou lembrando de uma memória de 40 anos atrás, de 50 anos atrás, 30 anos atrás, tem um problema aí. O que acontece é que eu sou feito de, né, nós somos feitos de células que estão morrendo o tempo todo, né, de moléculas que estão sendo trocadas o tempo todo, né? A cada semana, a cada mês, uma boa parte do seu corpo foi integralmente trocada, né? Quando eu falo, nossa, quanto tempo faz que eu não te vejo, dependendo do tempo, realmente tudo ali é novo, né? A tua pele é nova, teu cabelo é novo, teus olhos são novos, tudo está sendo renovado constantemente. Se as moléculas, então, se as moléculas estão sendo trocadas, se as células estão sendo trocadas, como é que a informação não se perde? Como é que a memória não se perde? E aí tem aqui uma reportagem sobre um cientista que está dedicando a vida dele inteira, está há 40 anos quebrando a cabeça com essa história, né? E aí a gente já sabe, né, o cérebro tem neurônios, os neurônios criam sinapses, quanto mais as sinapses são fortes, mais elas, quer dizer, quando você
quer gravar alguma coisa, você reforça as sinapses, então essas sinapses aparentemente seguram essa informação. Tá, mas no nível molecular, como é que isso funciona? É fácil falar em sinapse como se fosse um fio de cobre. Um fio de cobre é um fio de cobre, ele não acontece nada com ele de um dia para o outro. Né? As suas sinapses são orgânicas, elas estão sempre sendo renovadas, né? Estão sempre sendo refeitas. O que acontece? E aí é um trabalho de décadas e décadas para identificar essa proteína que aparentemente ela consegue ser, cada vez que ela começa a degringolar, ela é trocada por uma idêntica na mesmíssima posição. Então, a memória, a informação não se perde, embora a molécula tenha sido trocada, e aí eles descobriram que, na verdade, tem outra molécula em jogo, que eu já esqueci como é que chama Kimbra, whatever, né, que tem uma outra molécula que é praticamente uma molécula de estrutura, é uma dupla. Na verdade, o que faz com que a informação não se perca é uma dupla. Quando essa proteína, essa P, E, K, M, zeta, ela precisa ser trocada, a estrutura, a outra molécula estrutural, ela fica ali segurando o lugar para entrar uma nova na mesma posição. Então é esse tango, é essa dança entre duas moléculas que faz com que as suas memórias perdurem ao longo do tempo. Não é o que é extraordinário, porque, né, lógico, a não ser que você acredite que, de repente, quem está armazenando sua memória é algum tipo de coisa que não é feita de moléculas, é alguma coisa transcendente, algum tipo de coisa que vai sobreviver após você. Eu sou de outro partido, eu acho que, acredito firmemente que não. Né, que tudo é absolutamente material, tudo é absolutamente orgânico, a gente está começando a entender cada vez melhor esse mecanismo, não é? Mas é lógico que a hipótese de você ter algum tipo de identidade, que imagina, você, há 10 anos, os átomos mudaram, né? Não tem quase mais átomo nenhum que é o mesmo. Né? Como é que você mantém uma noção de identidade? Você pode pressupor alguma coisa transcendente, alguma coisa do outro mundo, alguma coisa esotérica, algum eu profundo que se mantém, não é? E aí isso é muito curioso, porque eu estava lendo de manhã agora, minha mulher me mandou uma dica de um artigo sobre cores, se cores existem ou se cores não existem. Né, a gente já falou bastante aqui no radinho, quer dizer, existe luz, existem frequências de luz, né, o que a gente chama de azul ou vermelho correspondem a frequências diferentes de luz, mas o que a gente chama de cor é o cérebro que inventou, certo? É o cérebro que está inventando ele que pinta o desenhinho, né, ele que pinta, por exemplo, rosa não é uma frequência, né, marrom não é uma frequência. Se você misturar a frequência azul com a frequência amarela, continua sendo a frequência azul e amarela, mas o cérebro se atrapalha e enxerga verde. Então tem aí a questão da cor sendo uma coisa subjetiva, né, mas as frequências de luz sendo uma coisa objetiva, e a reportagem tentava insinuar que cor é uma coisa objetiva, que existe alguma coisa chamada cor, né, mas existe onde? Né, existe onde? E aí, nesse momento, eles citam muito curioso, a curiosidade é meu nome do meio, ele cita, como é que eu até, obviamente, adivinho o que eu fiz, não é? Né, uma coisa chamada argumento da indispensabilidade. Né, eu vou ler o trecho do artigo que menciona essa história, sobre a história das cores. Os filósofos Hilary Putnam e Willard van Orman Quine, ou seja lá o que for, tornaram famoso o que é conhecido como o argumento da indispensabilidade. A ideia básica é que se algo é indispensável para a ciência, então deve ser real e objetivo. Caso contrário, a ciência não funcionaria tão bem quanto funciona. Tentando traduzir aqui, né? Sei lá, eu lembro quando era criança, vivia desmontando aparelhos. Né? Aí, obviamente, quando você monta de novo, alguma peça ficou de fora e aí, obviamente, o aparelho não funciona. É muito difícil você desmontar e montar alguma coisa, ficar alguma coisa de fora e o aparelho continuar funcionando. Normalmente, ele para de funcionar e seu pai fica bravo, aquela coisa toda. Aí você vai tentar descobrir como é... Bom, em suma. Mas existem coisas que, se você tirar, aparentemente continua tudo igual, sei lá, apêndice, amígdala, fala aí, né? Então, mesmo algumas narrativas, né? Veja que vamos supor uma narrativa que pressupõe que o do trovão é feito por Odin,
né? Tá, mas se você tirar Odin da parada, o trovão continua, né? Se você acreditar em Odin ou não, continua tendo trovão. Então, acho que o Odin não é indispensável. Eu usei Odin para ser generoso com outras divindades. Né? Então, que legal, é um bom argumento para a gente pensar que o mundo basta a si mesmo, que muitas das histórias que a gente gosta, na verdade, são narrativas, né, ajudam a gente a enfrentar períodos de incerteza, mas ok, não são indispensáveis. Mas quando eu perguntei para o ChatGPT de onde vinha essa história, na verdade, esses caras vieram com esse argumento para tentar provar um tipo de platonismo, que é uma coisa que aqui no Radinho nunca é bem-vinda. Né, a ideia de que o quê? A matemática exista fora da realidade. Né? Porque tem gente que, como eu, sei lá, também que vai achar que matemática é uma invenção humana, é uma linguagem, né? É uma ferramenta que, por acaso, funciona bastante bem. Mas é a gente que inventa a matemática. Mas tem gente que acha que a matemática existe e o que a gente faz é descobrir. Nós estamos descobrindo a matemática, ela teria uma existência, sei lá, sobrenatural, né? É uma existência platônica, aquele mundo das formas perfeitas do Platão. Então tem gente, eu não entendo porque realmente eu tenho uma dificuldade muito grande. E aí tem toda uma argumentação se a matemática é uma linguagem ou não. Se vocês tiverem interesse nessas questões, né, de transcendências, de outros mundos, né, eu vou dar o link para esse argumento da indispensabilidade. Eu inocentemente achei que isso fosse um boníssimo argumento para a gente parar de pensar em coisas paralelas. Mas, na verdade, os caras estavam justamente tentando demonstrar que, como a matemática é indispensável para a ciência, né, eles acham, não é tão indispensável assim, né, isso quer dizer que a matemática existe, ela tem uma essência ontológica. Mas, ok, isso foi só eu novamente aqui torturando o ChatGPT, que tem uma paciência extraordinária com os meus devaneios, as minhas curiosidades. E como é que a gente pode encerrar o episódio de hoje? Um episódio sobre memória, né? Um episódio sobre o que realmente conta, um episódio sobre datas, talvez reconsiderando, né, o sonho de comprar uma Mercedes ou aquele presente da Hugo Boss que você ganhou. Não, talvez tenha coisas um pouco mais inspiradoras. E se tem alguma coisa que me inspira, é saber que ainda está vivo, né, um personagem como o Sir David Attenborough, que há tanto tempo, eu vou dar o link aqui para um videozinho muito bacana, que deve ter 40 anos pelo menos, né, dele fazendo uma palestra na Royal Society em Londres e deliciando um monte de crianças pequeninas, né, com coisas sobre a natureza, crianças que eu espero, né, tenham crescido com um amor e com uma relação mais saudável, não só com o mundo vivo, o mundo biológico, mas com a própria aventura, a grande aventura, que é uma aventura que não tem fronteiras, que é uma aventura que não tem credos, né, que é uma aventura em que absolutamente todos nós podemos ser heróis, que é a aventura da ciência e do descobrimento. Então, 8 de maio, ficamos livres do Hitler, 8 de maio ganhamos David Attenborough há 90 e tantos anos, e 8 de maio foi o dia em que eu me casei, que também é uma data, uma decisão bastante memorável. Raríssimas, raríssimos e raríssimes, cuidem-se, por favor, um grande abraço e até amanhã.